Gentileza, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, estamos na Tua presença, ó Deus, para Te adorar, Te exaltar e Te engrandecer, ó Pai querido. Muito obrigada, ó Deus, por essa oportunidade, pelo ar que respiramos, ó Deus, por estarmos aqui diante de Ti, ó Deus. Oh, Pai querido e santo, eu Te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe o nosso culto nesta manhã. Pai querido, que o Senhor abençoe a Tua palavra, os louvores que vão ser entoados a Ti, ó Pai querido. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos restaura, nos renova, ó Deus, nos fortaleça, Senhor, a cada dia, Pai querido. Muito obrigada por todos os Teus feitos, ó Deus. Oh, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti, Senhor, para sempre, ó Deus. Fica conosco, receba o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia pra sempre. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Declare mais uma vez, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão. Então adora Ele. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei Com tudo que é. A Ele a honra, o louvor. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei Com tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. Oh, aleluia, Tu és bom, Senhor. Declare mais uma vez, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Salmo 122 vai declarar: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos Te exaltarão. de geração De geração em geração. Te adorarei. aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei com tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo. Todo. Deus é bom. Declare isso. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Mais uma vez, declare. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Com tudo que é. Com tudo que é. Com tudo que é. Com tudo que é. Deus é bom. Maravilha, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Salmo 100 vai dizer, né? Celebrai ao Senhor com alegria. Nós estamos aqui para entoar louvores a Ele, que Ele é digno de toda adoração, de toda honra.
Não há nada melhor do que estarmos na presença do Senhor, no altar do Senhor, levantando as nossas mãos, nos dobrando a Ele e reconhecendo que nós precisamos da Sua presença e reconhecendo que nós precisamos da Sua bondade, da Sua graça. Nesse momento eu te convido a levantar as tuas mãos e agradecer ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos na Tua casa, em famílias, com a parte da igreja aqui, reunidos para Te adorar. Mesmo diante de tanta dificuldade que temos vivido, mesmo diante de tanto caos, mas nós acreditamos no Senhor, independente das circunstâncias. Diga isso, declare isso, independente da circunstância, nós confiamos no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, porque nós adoramos a Ele não por aquilo que Ele pode fazer, não, nós adoramos a Ele por aquilo que Ele é em nossas vidas. Como diz o louvor muito conhecido, se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, nós precisamos continuar servindo a Ele. Nós precisamos continuar confiando nele. Confie nele, independente da circunstância. Neste momento vamos continuar adorando o nome do Senhor. Louve conosco. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. eu louvarei. Eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado teu nome. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Foi simplesmente um ensaio. Vamos adorar com mais força, amém? Ele é exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Eu louvarei. Ele exaltado, Sempre exaltado. teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia, Deus. Tu és exaltado, Senhor. Oh, aleluia. Tu és adorado, meu Deus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o Teu nome para todo sempre. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro Deus. Tu és soberano entre todos. Eu me prostro, eu me rendo, te adoro e declaro que tu és. Eu me prostro,
eu me rendo, te exalto, meu Senhor. Declare comigo, eu me prostro, te adoro, eu me rendo aos teus pés, eu me prostro, te adoro, eu me rendo ante a ti. Declare mais uma vez, eu me prostro, te adoro, eu me rendo aos teus pés, eu me prostro, te exalto, reconhecendo que tu és o meu Senhor. Aleluia. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confia. Crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Declare, guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já
fé será mais firme. Senhor, em tua presença, E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Este louvor ele vai falar algo muito interessante, para nós acalmarmos o nosso coração em Deus, porque muitos problemas às vezes nos deixa turbulento, nos deixa aflito. Acalma o seu coração. Deus ele tem a direção, Deus ele tem a palavra. Confie no Senhor. Amém? Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida um barquinho, buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma, Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, em tua presença. A fé vai naufragar. Levante tuas mãos e declare: acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma
acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença, acalma o meu coração. Aleluia. Ministério de Louvor, agradece essa oportunidade em nome de Jesus. Bom dia, amada igreja, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui mais uma manhã, ou talvez, querido, depois de tantas manhãs, não é verdade? Então, estamos muito alegres. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Estamos aqui alegres por retomarmos a nossa presença, esse lugar tão abençoado, que nós amamos tanto e tanto nos alegramos, porque tenho certeza que Deus grandes coisas tem para as nossas vidas. Fico muito feliz em rever os irmãos, estar olhando para os rostos dos amados, queridos irmãos, retornarmos a esse lugar é realmente algo que nos traz uma alegria muito grande. Então, eu começo essa ministração antes, dando as boas-vindas. Todos você também que me acompanha, não é? Que me acompanha online. Você que me acompanha online, a transmissão no Facebook, sejam muito bem-vindos também. Tivemos um probleminha técnico na transmissão no início, mas depois retomamos. Então, sejam todos muito bem-vindos também aí na sua casa. Nós estamos alegres em estarmos aqui e entendendo também a alegria dos irmãos de estarem ouvindo a mensagem de Deus. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos adorar Deus juntos aqui na igreja e também na igreja que os irmãos estão em casa. Queridos, eu quero trazer a compreensão. O nosso conselho de bispos entendeu que o momento debaixo das normas, tanto do nosso governo estadual e municipal, recomendando, autorizando a retomada dos cultos, claro, com uma capacidade máxima. Nós estamos aqui com uma capacidade bem reduzida, de no máximo 48 poltronas aqui. Então, com todas as medidas de higiene, os irmãos, quando entraram aqui no santuário, todos tiveram a sua temperatura medida, tiveram também suas mãos higienizadas, ou seja, estamos tomando todas as precauções que devem ser tomadas nesse momento de exceção que nós estamos vivendo, amém? Entendemos perfeitamente os amados que estão em casa, uns por estarem inseridos num grupo de risco, outros por serem, obviamente, idosos também, crianças. Então, entendemos todos que na sua faculdade decidiram estar em casa, louvando a Deus. Nós entendemos perfeitamente a decisão de todos e oramos para que em breve todos nós estejamos juntos aqui nesse lugar. Mas os irmãos também entendem o prazer e a alegria que é ver essa porta aberta. Confesso aos amados irmãos que durante esse período foram quase 5 meses com as portas fechadas. Então eu, como pastor, procurando estar junto aos irmãos, acompanhando os irmãos, sempre obtive testemunhos bons e testemunhos também difíceis, ruins. Pessoas, por exemplo, que com depressão em casa, desejosas em estar na casa de Deus e não podendo. Pessoas que, o necessitado, o aflito que passa por uma rua e encontra todas as portas das igrejas fechadas. E sem falar, queridos, de outras situações que nem todos têm internet, por exemplo, nem todos têm acesso a uma transmissão. Então, eu fico assim muito feliz, muito alegre com as medidas de segurança sendo tomadas, da igreja estar aberta por mais um dia. Certo é que essa medida ela pode ser interrompida a qualquer momento. Nós estamos dentro de um período de exceção, e dentro de um período de exceção as normas podem realmente ser retificadas. Então, estamos atentos a tudo isso. Então, a retomada, eu creio e oro para que essa retomada perdure para sempre, mas, da mesma forma, não posso me olvidar da possibilidade e declarar isso, de que os cultos possam, sim, retornar, dependendo do crescimento da curva
da Covid-19, então nós temos que estar atentos a isso. Mas boas notícias nós temos, os hospitais públicos, as UTIs, as filas se encerraram, então tem vaga, sim, nas UTIs para atendimento do coronavírus. Então estamos sensíveis a tudo isso, queridos, mas entendam também a alegria enorme de termos a nossa igreja aberta novamente. Amém? Quem está feliz, diga glória a Deus. Oh, glória! Os irmãos aqui estão dando glória, eu sei que você também, na sua casa, estão dando glória a Deus aí. Queridos, em breve, todos nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer demais aos meus amados irmãos que, nesse período de isolamento social, estiveram aqui comigo a todo tempo, em todos os momentos, colocando um culto que pudesse chegar na sua casa, assim como sempre chegará a partir de hoje. Nossos cultos serão sempre transmitidos via Facebook, então sempre você acompanhará os nossos cultos, mas eu quero agradecer de uma forma muito especial ao casal Rodrigo e Tati, que em todos os momentos estiveram aqui comigo, ajudando, desde o som até arrumando todas as coisas, e a gente sabe até da situação complicada que era sair naquele momento de casa, mas eu tenho entendimento particular que, na minha visão, igreja é serviço essencial. Então, essa é uma visão muito particular minha, mas, queridos, dentro desse contexto aqui estamos retornando. Então, quero agradecer esse casal que tanto amo. Quero agradecer também a querida diaconisa Ana, também sempre esteve aqui conosco, nos ajudando. Luciana, que esteve também em alguns cultos aqui conosco. E todos os amados irmãos também que se cotizaram para estarem arrumando a igreja, nessa retomada. Aí vou agradecer a todo o corpo diaconal, na pessoa do nosso decano Ramiro. Então, quero agradecer a todos realmente que colocaram esse culto para estar sendo operado, acontecendo nesta manhã. Amém? Eu me esqueci de alguém? Porque eu sou expert nisso, em me esquecer, cometer gafes. Então, mas o meu coração está muito alegre com esse retorno. Amém, queridos? Bom, o que mais importa nesta manhã é pregarmos a palavra. E pregar a palavra nesse lugar, queridos, com a igreja, com os irmãos aqui, se torna para mim, assim, uma alegria maior. Pregar a palavra sempre é muito bom, com pessoas ou sem pessoas, porque eu sei que a palavra chegava e continua chegando em cada lar. Mas vê-los aqui, eu confesso que é um sentimento assim de muita alegria, de muito prazer, de muito, realmente, alegria no espírito, na alma e no corpo. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus? Eu estou com saudade de ouvir esse som de palmas na igreja. Amém. Amém. Eu ficava pregando aqui e, obviamente, os irmãos estavam concentrados, operando o som, todo mundo calado, e eu com retórica, eu glorificando a Deus, todo mundo calado, silêncio, 2 pessoas sentadas ali, e eu, meu Deus, mas graças a Deus que eu sei que as pessoas em casa estão recebendo, mas eu confesso que pregar praticamente para ninguém, assim, visivelmente, é muito complicado. Mas, glórias a Deus. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra nesta manhã que Deus colocou no meu coração ontem à noite. Eu quero pregar sobre igreja. Eu quero pregar sobre igreja. Essa igreja que sou eu, que é você, que somos todos nós. Essa igreja que é esse local também onde nós nos reunimos. Alguns teólogos falam da igreja visível, que sou eu, você, todos nós. E a igreja invisível, aquela que está espalhada nos 4 cantos da terra. Eu quero falar sobre igreja. Eu quero falar sobre a autoridade de igreja. Eu quero falar do prazer de ser igreja. Eu quero falar de conhecer e saber quem eu sou. Quem eu sou em Deus. Quem é Deus para mim. Quem eu sou. E enquanto igreja, quão grande eu sou. Quantas coisas Deus tem para mim. Que autoridade Deus outorgou a cada um de nós. Então, não poderia pregar, e eu abro uma exceção, porque eu estou numa série de mensagens sobre família, mas não havia como eu não trazer essa mensagem nesta manhã. Amém? Abram as vossas Bíblias, meus amados irmãos, lá no Evangelho de Cristo, segundo Mateus, capítulo de número
16. Mateus 16. Mateus 16. Vamos ler como abertura desta ministração, Mateus 16, versículo 18. Quem achou, por gentileza, coloque-se de pé. Oh, quão bom é ver isso, as pessoas se colocando de pé. Gente, tanto tempo sem observar isso. Não é mesmo, Rodrigo, Tati, Aninha? Queridos, quão bom é nós presenciarmos isso. Damos valor quando perdemos algumas coisas, não é verdade? E enxergar esse momento é de muito valor, de muita alegria. Mateus 16, eu só não vou falar cumprimente, irmão que está ao seu lado, porque nós estamos realmente isolados, cadeiras dispostas numa distância assim de 1,5 m, 1 metro, então por medidas de segurança. Mas Mateus 16, versículo 18, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, o louvamos, o bendizemos. Meu Pai, obrigado por esta manhã de alegria, manhã de exaltar o Teu nome, manhã de igreja aberta, e uma manhã de portas abertas, manhã onde o necessitado entra, manhã onde aquele que não conseguia se concentrar, ouvindo uma mensagem online, entra nesse momento nesta igreja, manhã, Deus, que separada por Ti, onde nós te agradecemos, onde nós te louvamos, meu Pai, pelo que Tu és em nossas vidas. Senhor, nos prostramos diante de Ti, necessitamos de Ti. Quão bom e agradável é os irmãos viverem em unidade, em união. Senhor, obrigado pela unidade, obrigado pela comunhão, obrigado por estarmos juntos, Deus, aqui e também com os meus irmãos online nesse momento. Deus, derrama a Tua graça sobre nós, fala conosco e usa-me. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Como é bom também falar isso, né? Podem se assentar. Eu vou estar toda hora trazendo a lembrança, aquilo que eu não falo tanto tempo. Glória a Deus por isso. Queridos, essa passagem todos os irmãos conhecem. É uma passagem emblemática, onde Deus fala de uma forma muito particular com Pedro. Mas eu quero começar no versículo de número 5. Mateus 16, versículo 5, todos acharam, amém? Se você observar algum irmão que esteja sem Bíblia, se você puder compartilhar, entregar uma Bíblia a ele, a ela, talvez você esteja sem uma. Mas Mateus 16, versículo 5 diz assim: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Queridos, uma paradinha aqui rapidamente. Interessante que os discípulos estavam passando ali ao lago, o mar da Galileia ou de Genezaré, e os discípulos, juntamente com Jesus, estavam passando de uma margem para outra. E quando chegaram à outra margem, notaram que haviam esquecido os pães. Os pães foram esquecidos, deixaram na outra margem. E começa a ter uma aflição sobre os discípulos. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 8. Percebendo Jesus, disse: por que discorrei entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Deixa eu resumir, queridos, essa exortação de Cristo aos seus discípulos, e você vai notar que o discurso de Cristo sempre foi voltado para os seus. Jesus tinha algo a falar com os seus discípulos, e ele começa falando: olha, por que estão preocupados com o pão, se esqueceram ou não dos pães? Vocês não se lembram mais que alguns dias atrás eu multipliquei pães e peixes? Por que agora essa preocupação novamente com pães? Se esqueceram, tudo bem, se trouxeram, tudo bem, mas se não trouxeram, eu multiplico. Era isso que Jesus estava falando, eu multiplico pães e peixes. Mas o povo, mesmo presenciando 2 multiplicações de pães e peixes, mesmo o povo tendo presenciado recentemente milagres de Cristo, mesmo assim, novamente, trazia uma nova preocupação: não trouxemos pão. E Jesus fica indignado com aquela preocupação daquele povo, diante dos milagres que ele tinha operado, da mesma magnitude, com o mesmo elemento, pão. E tem uma hora que no versículo de número 8, Jesus diz: homens de pequena fé.
sobre não terdes pão, homens de pequena fé. Queridos, somos ou não somos semelhantes a esses discípulos? Presenciamos tantas coisas Deus já fez em nossas vidas, em outras. E quando passamos, será que Deus fará mesmo? Sendo que Ele já fez tantas vezes, já operou tantas vezes, tantos milagres, inclusive naquele objeto, naquela forma, daquela maneira, seja conosco ou com outros. Mas quando acontece, será? Cadê o pão? E agora? E o versículo de número 9 me chama a atenção. Jesus diz assim: não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomaste. Não compreendeis ainda e nem vos lembrais. Queridos, eu gosto desses 2 verbos, de compreender e lembrar, porque Jesus traz atenção em relação aos seus discípulos. Vocês não compreendem e nem se lembram. E eu comecei a meditar e elocubrar aqui nos meus achismos, mas eu me lembro que quando eu estudava, hoje, graças a Deus, a metodologia de ensino, o próprio Enem mudou um pouquinho a sua cara. Hoje não é muita decoreba, hoje faz com que a pessoa pense mais, compreenda mais o assunto, mas na minha época era muita decoreba, concurso então era muita decoreba. E os irmãos sabem, eu sou concurseiro, então os irmãos que fazem concurso sabem que decorar, assim, é difícil, mas é um exercício, mas ao mesmo tempo a sua decoreba, daqui a um tempo, você não se lembra mais. Você decorou, mas vai passar o tempo e você vai se esquecer. Por quê? Porque você não compreendeu, você decorou. Você não sabe como você chegou até aquele entendimento. Você não sabe como chegou até aquela afirmação. Você não sabe como chegou até aquela fórmula. Você decorou. Você decorou. E você está fadado a esquecer. Aí cantamos musiquinha, né, assim, para decorar alguma coisa, formamos pensamentos na cabeça, mas o tempo passa e aquela decoreba se esvai, aquela decoreba você perde, não se lembra mais. E aí, queridos, eu gosto quando Jesus fala: não compreendeis ainda, nem vos lembrais. Porque, meus amados, aquele povo, os seus discípulos, não se lembravam, porque não compreendiam o que Jesus tinha feito nos 2 milagres de multiplicação de pães e peixes. Não se lembravam, queridos, não do milagre, porque o milagre foi operado, mas não compreendiam que nem só de pão viverá o homem. Não entendiam, não compreendiam quem tinha operado aquele milagre. Porque se amanhã faltasse azeite, eles também iriam questionar. Se amanhã faltasse água, eles iriam questionar, porque eles não compreendiam quem era e quem estava operando aquele milagre. É por isso que muitas vezes, queridos, questionamos e não nos lembramos, não temos fé, a nossa fé é pequena, porque ela foi pontual, ela foi decorada, ela foi naquele momento. Mas o tempo passa, a nossa fé vai se esvaindo, vai diminuindo. Mas se eu compreendo quem fez na minha vida, se eu compreendo, se eu tenho exato entendimento do porquê daquele milagre ter sido operado, meu amado, em nome de Jesus, Deus vai fazer na minha vida. Na hora dele, ele vai operar. Eu compreendo, eu sei quem fez. Eu sei quem o Senhor dos Senhores operou na minha vida. Eu não decorei, eu compreendo. E quando eu compreendo, queridos, muito difícil você se esquecer. Quando você compreende o porquê de alguém ter chegado a uma sentença, quando você compreende o porquê de alguém ter chegado a uma fórmula, você jamais se esquece. Daí o ensino está sendo reforçado, isso, e graças a Deus, para que você venha compreender e não decorar. Quando eu compreendo, quando eu entendo como foi feito, modus operandi, quem fez isso na minha vida, tenha certeza, pode faltar pão amanhã, pode faltar pão depois da manhã, pode faltar água amanhã, eu sei que aquele que operou ontem, opera hoje, sempre operará. Eu compreendo isso, eu não me esqueço. Se estamos nos esquecendo do que Deus tem feito, é porque não compreendemos quem operou em nossas vidas. Amém, igreja? Glórias a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Amém. Compreenda quem você serve, amém? Nós entendemos e compreendemos e não nos esquecemos do autor da vida, aquele que guarda, aquele que nos sustenta. E, queridos, esse introito dessa meditação, esse introito dessa mensagem que Jesus estava dando para os seus discípulos,
Era realmente o início de uma ministração sobre o que Cristo queria falar sobre os seus. E é interessante porque pula agora para o versículo 13. Parece que o assunto muda, mas o versículo 13 é assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Querido, Jesus vai para os lados de Cesareia de Filipe, norte de Israel, norte da Galileia. Cesareia porque era um local em homenagem a César, o imperador romano. Cesareia de Filipe porque Israel era dividido entre norte, Herodes Filipe, e sul, Herodes Antipas. Eram irmãos, então governavam as duas regiões de Israel, norte e sul. Então Cesareia de Filipe, bem ao norte, lá Jesus estava, e lembre-se que ali naquela Galileia, nessa parte bem norte de Israel, Jesus realmente começou o seu ministério. E Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos: o que o povo diz em relação a mim? Quem eu sou para o povo? Quem eu sou? O que o povo diz sobre mim? Quem eu sou? O que eles estão afirmando? Quais são as expectativas que o povo tem em relação a mim? Queridos, essa pergunta é interessante porque, assim, o que importa o que pensavam de Jesus? O que importa o que o povo pensava de Jesus? Importava alguma coisa? Depende, queridos. O que as pessoas pensam de você tem importância? Alguns vão falar: não, tem nada, pastor, não estou nem aí. Eu sei que não é bem assim. Até porque quando você dá importância para a pessoa, o que ela pensa de você tem valor, sim. Agora, quando não damos importância para a pessoa, o que ela pensa realmente em relação a mim, não estou nem aí. Não estou nem aí. E quando Jesus pergunta o que o povo pensava sobre ele, e quem era ele para o povo, é porque Jesus amava o povo. Jesus dava importância ao que o povo pensava sobre ele, falava sobre ele, e quem ele era para o povo. Jesus tinha essa importância, Jesus dava essa importância ao povo. Jesus queria ouvir. Queridos, mas nessa história toda, olha o que o povo pensava em relação a Jesus. Olha aqui de versículo de número 14. Todos acharam, amém? Versículo 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Queridos, quando Jesus pergunta o que o povo pensava sobre ele, não é que Jesus queria se autoafirmar, não é que Jesus queria encher o seu ego para saber o que pensavam sobre ele. Era simplesmente porque Jesus dava importância para as pessoas. Quando eu dou importância para as pessoas, o que elas pensam sobre mim tem peso, tem valor. E Jesus ama e não faz acepção de pessoa alguma, de credo, de religião. Jesus ama a todos. Amém, meus amados? E o povo, os discípulos falam: olha, o povo diz o seguinte, Jesus, que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Interessante, meus amados, porque esse diálogo todo que está sendo travado, o foco de Jesus, eram os discípulos. Vocês vão entender em toda a mensagem aqui, o que Jesus queria era que os discípulos entendessem quem eles são. Em todo momento, Jesus está falando com os discípulos. Ele está perguntando a opinião do povo, mas está perguntando para os discípulos. E os discípulos falam: olha, o povo pensa que tu és João Batista, ou seja, tu tens uma lábia boa, tu tens uma boa pregação. Tu és realmente tem uma oratória muito boa, Jesus. Porque João Batista era caracterizado por isso, né? Pela intrepidez, pela pregação. Outros falavam: olha, dizem que tu és Elias. Queridos, quando nós estudamos a vida de Elias, são tantos milagres. E quando eu enxergo isso, o povo via em Jesus um grande homem que operava milagres. Olha, mas também tem os que dizem que tu és Jeremias. Jeremias é um grande profeta. Ou seja, tinham aqueles também que olhavam Jesus como um grande profeta. Queridos, o interessante é que o povo tinha uma imagem boa de Jesus. É ou não é? Tinha uma imagem boa. Imagem de profeta, imagem de homem de milagres, imagem de um grande pregador. Uma referência boa Jesus tinha. E queridos, só que Cristo é muito mais do que isso.
é muito mais do que uma oratória perfeita, é muito mais do que um homem que faz milagres, é muito mais do que um homem que entrega profecias. Jesus é muito mais do que isso. E talvez se fizéssemos uma enquete em muitas pessoas, talvez qualificasse Jesus assim, como um grande profeta, como um grande homem que faz milagres, como um grande homem que tem uma oratória belíssima, linda. A gente pode observar isso. E essa pergunta que Jesus faz para os discípulos em relação ao povo, eu quero fazer para a minha vida. Como eu estou entendendo, como eu estou olhando para Jesus na minha vida? Quem Ele é na minha vida? Quem Ele é? E olha que diz o versículo de número 15. Mas vós, para aqui, queridos, eu quero parar no mais vós. Mas vós, ou seja, toda a conversa aqui tinha um fim. O meio era chegar num fim, que era nos discípulos. Jesus estava preocupado com o povo? É claro que estava preocupado com o povo. Mas Jesus, por muitas vezes, sai de fininho no meio do povo. Jesus foge do povo, da multidão, porque ele sabia que ele não daria vazão para todos. Ele tinha que preparar 12. E esses 12 se multiplicariam, 70. E a palavra iria se multiplicando. E hoje estamos aqui nessa multiplicação de Deus. Mas vós, o que pensam de mim? Mas vós, discípulos, o povo pensa assim, tudo bem. Mas e a igreja, o que pensa de mim? O que vocês dizem de mim? Eu sou Jeremias, eu sou João Batista, eu sou Elias. O que vocês pensam de mim, igreja? Era isso que Jesus estava perguntando agora, mas vós, discípulos, que andam comigo no mínimo há 3 anos, quase 3 anos, o que vocês pensam, quem eu sou para vocês? Mas vós, eu fico imaginando aquele silêncio ensurdecedor que deve ter acontecido no meio dos 12. Meu Deus, e agora? Talvez, eu creio, queridos, que muitos entendiam que Jesus poderia ser João Batista, Elias. Muitos viam as características de Jesus, ou melhor, de João Batista em Jesus. Muitos viam as características de Elias, de Jesus. Muitos viam as características de Jeremias em Jesus. O que o povo pensava de Cristo, provavelmente os discípulos também pensavam. Afinal de contas, homens de pequena fé. Homens que estavam duvidando do pão, que se esqueceram. Enquanto Jesus já havia operado 2 multiplicações tremendas, pouco tempo atrás. Ou seja, aquele povo realmente de pequena fé não entendia quem Jesus era, não compreendia quem Jesus era. Olha o que diz, vamos ler o versículo 15 ainda. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você, queridos? Quem é Jesus para cada um de nós? Quem é Jesus para você, meu amado irmão, minha amada irmã que está aqui na igreja, você que está em casa? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E naquele silêncio, um homem se levanta e não poderia deixar de ser. Quem seria? Pedro, né, queridos? Versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No meio daquele silêncio entre os 12, Pedro se levanta. Esse levantar é por mim mesmo, tá bom? Que eu estou colocando aqui, mas certo é que Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro consegue acertar de uma forma que ele fala: Tu és o Cristo. Tu és, Cristo quer dizer o ungido, o Messias, o vocacionado, o enviado. Tu és o Cristo, tu és aquele que tem uma missão. Queridos, Pedro consegue afirmar algo que os irmãos vão ver que nem ele sabia. Tu és o Cristo, tu és aquele que nasceu com uma missão para morrer por mim na cruz e para ressuscitar o 3º dia e me dar vida e vida em abundância. Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és ungido. Pedro consegue enxergar a base da fé de todos nós. A minha fé, a sua fé está baseada no que Cristo fez na cruz. E Pedro consegue enxergar isso com uma clareza. Ele não, os irmãos vão entender melhor. Porque Pedro, logo em seguida, quando Jesus fala, mais um pouquinho à frente,
Quando Jesus fala que precisaria morrer e ao terceiro dia ressuscitar, o que Pedro fala? Jamais isso vai acontecer contigo. E Jesus diz para ele: arreda-te, Satanás. Ou seja, Pedro nem sabia o que estava falando e foi Deus mesmo que abriu a boca dele para falar. Nós vamos ler aqui no versículo. Mas ele acerta de uma forma, claro, por Deus: tu és o Cristo, tu és o enviado, tu és aquele que vai levar os meus pecados na cruz, tu és aquele que vai me encorajar, tu és aquele que vai me levantar, tu és aquele que nas minhas enfermidades vai levar na cruz. Pedro vai de uma forma tão intensa: tu és a graça de Deus na terra, tu és Cristo enviado com um único propósito, e tu és o Filho de Deus, a natureza divina está em ti, tu és Deus e tu és o Cristo enviado para salvar a minha vida. Querido, expressão maior do que essa não existe. Mas preste atenção em algo, e Deus falava comigo, interessante que quando Jesus pergunta: mas vós, o que pensam de mim? Queridos, quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço. Eu quero que vocês guardem essa frase. Quanto mais eu conheço Deus, mais a minha identidade é revelada. Quanto mais eu conheço Deus, mais íntimo eu sou dele, mais claro está quem eu sou. Mais eu me conheço, mais eu entendo quem eu sou, mais eu sou transformado, mais eu me levanto, mais eu sou renovado. Quanto mais, e vocês vão entender que a pergunta que Jesus estava fazendo era muito mais do que responder quem ele era, mas era fazer com que Pedro se conhecesse. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Quanto mais eu conheço quem é Cristo, mais eu me conheço e mais eu me transformo. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas vós, tu és o Cristo. Tu és aquele que vai à cruz e vai levar os meus pecados, vai levar as minhas enfermidades, será morto, Cordeiro de Deus, que vai para o Calvário morrer por mim. E quando Pedro fala isso, afirma isso, olha o que Jesus diz no versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Não foi carne nem sangue, ou seja, não veio da tua cabeça, não veio do teu intelecto, não veio dos teus estudos, não veio do teu conhecimento sobre mim. Foi meu Pai que revelou, Pedro, porque você por si só nunca compreenderia quem eu sou, mas meu Pai se revelou a ti. Meu Pai abriu a sua boca, como diz no finalzinho do versículo, mas meu Pai que está nos céus, que revelou. Queridos, Pedro, na sua sapiência, no seu conhecimento, na sua inteligência, jamais conseguiria falar aquilo. E eu quero trazer para os dias de hoje. Hoje, eu, na carne, você, todos nós, na carne e no sangue, sabemos que Cristo é o Messias. Hoje, eu leio a palavra. Pedro não tinha essa faculdade. Pedro não tinha essa possibilidade, melhor dizendo. Pedro não tinha as Escrituras, o Novo Testamento, para afirmar que Jesus era o Cristo. E o que é interessante sobre isso, queridos, quando eu leio isso, é que hoje eu tenho, hoje a carne e o sangue revelam também em mim, hoje eu também sei que Jesus é o Cristo, é o fundamento da minha vida, é a graça de Deus sobre a minha vida. Hoje eu sei disso. O Pai me revelou, e eu leio as Escrituras, e eu sei aqui também na minha mente, você também sabe, nós também sabemos. Amém, igreja? Glória a Deus, guarda isso no seu coração, que é importante. Então, começa a entender que a partir daí, o Pai revela a Pedro, Pedro entende quem é Jesus, fala que ele é o Cristo. Versículo 18. Também eu te digo que tu és... Quem perguntou alguma coisa? Interessante que Jesus é que pergunta no início. Mas vós, o que dizeis de mim? Aí quando Pedro fala que tu és o Cristo, Jesus replica, ou melhor, faz uma outra pergunta, ou melhor, uma afirmação. Também eu te digo. Mas Pedro não perguntou nada.
Pedro não perguntou nada para Jesus. Pelo contrário, foi Jesus que perguntou quem ele era para os discípulos. E Pedro falou, tu és o Cristo. Acertou. Agora eu vou dizer quem você é. Quem entendeu, diga glória a Deus. Pedro, você acertou agora. Também eu te digo, agora sim eu te digo, tu és Pedro, camarada. Pedro não perguntou quem ele era, mas quando eu entendo quem é Cristo, eu me revelo, ou seja, eu sou revelado para mim, eu me conheço melhor. Quanto mais eu entendo Cristo, mais Cristo se revela em mim e eu me conheço. Quando eu sei que Jesus é o Cristo Messias, isso é muito mais do que apenas entender que um homem veio, não, mas entender o que é graça de Deus, o que é amar o mundo inteiro, entregar seu filho por todos nós, entender essa graça de Deus que nos fortalece. Aí você vai entender Gênesis 1, versículo 26, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, imagem selen no hebraico, quer dizer, atributos que Deus comunica dele para o homem. Tem atributos de Deus que ele permite serem comunicados com o homem, outros são incomunicáveis. Por exemplo, santidade. Deus é santo, queridos? Sim, é uma santidade absoluta, Deus não peca, amém? Jesus não pecou, mas ele transmite, ou mesmo, compartilha uma santidade conosco. Essa imagem, esse selen é compartilhado conosco. Nós somos santos, uma santidade relativa, claro, nós pecamos. Mas a absoluta é de Deus, mas é compartilhado algo da santidade absoluta em mim. Quando eu começo a conhecer Cristo e entendo a graça, o que Ele operou na cruz por mim, é muito mais do que multiplicar pão, querido. Eu me conheço. Eu compreendo o porquê que Cristo multiplica pães. Eu compreendo o porquê que Jesus faz milagres. Também eu te digo, tu és Pedro. Querido, o nome de Pedro era Pedro? Olha que coisa estranha, né? Conhecemos mais Pedro por Pedro. O nome de Pedro era Pedro? Não. O nome de Pedro é Simão Barjonas. Jesus o apelidou de Pedro. O nome de Pedro nunca foi Pedro. Pelo contrário, sempre foi Simão Barjonas. Quando Jesus o vê em João capítulo 1, André, seu irmão, leva Simão Barjonas a Jesus. Jesus olha para Simão Barjonas e diz, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Pedro, Cefas em aramaico. Ou seja, eu vou te apelidar. A partir de agora você vai se chamar Pedro. A partir de agora que tu me conheceste como Cristo, agora eu falo quem tu és uma rocha. Pedro é rocha, no grego, pedra. Melhor dizendo pedra, porque a pedra é uma pedrinha de uma rocha maior. Olha, tu és Pedro. Simão, tu ainda é um homem inconstante. Você vai me negar 3 vezes. Olha, tu és Simão ainda, me negará 3 vezes. Você vai falar que eu não vou para a cruz. Mas eu tenho para você, profeticamente, que teu nome é Pedro. Tu és uma pedra, rocha, forte, inabalável, resistente. Quando eu conheço quem é Cristo, quando eu conheço quem é Jesus, queridos, eu tomo conhecimento de quem eu sou, a minha verdadeira identidade. Queridos, homens e mulheres estão falecendo na sua fé porque não sabem quem são, não sabem da sua identidade e começam a se espelhar em outras pessoas com crise de identidade. Às vezes por não terem uma identidade muito formada dentro do lar, às vezes por não terem uma identidade forjada em outras circunstâncias, e acabam se identificando com outras identidades de amigos, de amigas. Mas eu gosto muito de a psicologia usa muito a chamada sala dos espelhos. Quem frequenta academia sabe, eu já frequentei muito academia e frequento ainda um pouquinho no meu condomínio, só não vou há 10 anos nela, mas o certo é que a academia tem um espelho interessante, você olha para o espelho e caramba, eu estou forte, hein? Quando chega em casa, vai no espelho lá do banheiro, muito fraco. Aquele espelho ele tem uma curvatura, tem uma curvatura que aumenta um pouquinho a sua proporção, ok? Tem outros, talvez, que diminuem um pouquinho mais. As mulheres talvez queiram emagrecer um pouquinho. O homem não está muito preocupado com isso. Não, tem homem que está preocupado, sim.
Mas o certo é que os espelhos... Por que eu estou chegando nisso, meu amado? Deixa eu passar a brincadeira e entrar na psicologia, falar da sala dos espelhos. Quando você entra numa sala rodeada de espelhos, cada espelho tem uma curvatura. E você vai se enxergando de uma forma diferente em cada flash de espelho. E a psicologia diz que isso é a vida. Né? Esse espelho é do teu pai, esse espelho é da tua mãe, esse espelho é daquele amigo que você conheceu, daquela amiga que você conheceu, esse espelho é aquela ausência que você teve. E cada espelho vai trazendo uma imagem para você que você não gosta, que você rejeita, que você não quer, ou que você se identificou por necessidades outras. E você vai se identificando naquilo que você não tem, e começa a buscar. Isso é algo que a psicologia ensina um pouquinho. E quando eu olho para o espelho da cruz, quando eu olho para o espelho que Jesus fez e montou lá no Calvário, por mim, por você, por todos nós, um espelho de identidade, de amor, de esperança, um espelho de graça, de favor imerecido. Queridos, hoje as igrejas estão muito pautadas em pregar contra o pecado, né? E temos que pregar contra o pecado, sim. Eu entendo que o pecado ele deve ser combatido, mas verdadeiramente, a nossa ênfase tem que ser em Cristo. Verdadeiramente, a nossa pregação tem que ser em conhecer a Cristo. Porque, como eu falei, quanto mais eu conheço quem é Jesus na minha vida, mais eu sou revelado para mim mesmo. E eu mudo, eu me transformo. E é muito fácil apontar o pecado, você está assim, você está assado, você tem que mudar. Mas não quer, como diz o início, compreender o porquê de estar assim. É muito fácil larga o vício, larga a bebida, larga o adultério, sei lá o que for, que você possa imaginar. Espera aí, primeiro ele tem que compreender quem é Cristo. Primeiro ele tem que compreender quem é Jesus. Mas estamos tão presos, queridos, a ênfase no pecado, a lei faliu. A lei mosaica faliu porque ela só apontava pecado e não deu certo. Além do decálogo, ainda havia os 613 preceitos judaicos que tinham que ser obedecidos. Se você errasse um dos preceitos, tudo você estava errado. A lei veio para apontar também que, assim, ninguém vai ser perfeito. Nunca o homem vai ser perfeito. Sempre iremos errar. Aí a graça veio falar o seguinte, olha, lembre de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, quando Paulo diz para seu filho na fé Timóteo, fortalecei-vos na graça. Fortalecei-vos no que Cristo fez na cruz. O que é graça? Ontem eu estava conversando com a Débora sobre isso. É simples. O que é graça? Cristo na cruz. O que é graça? Favor imerecido. O maior favor que a humanidade recebeu. Cristo na cruz. Todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas transgressões, todas as minhas enfermidades foram cravadas na cruz. Fortalecei-vos na graça. Timóteo, olha para a graça, olha para Cristo. Os irmãos vão me compreender o que eu estou falando. Paulo não fala para Timóteo, fortalecei-vos na santidade. Não fala isso. Sabe por quê, queridos? Não que não devamos ser santos, muito pelo contrário. Eu só estou falando que quanto mais eu tenho graça, mais santo eu sou. Porque mais eu me conheço. É só mudar um pouquinho o discurso. Mas enquanto eu estiver teclando no pecado, não é fortalecer-vos na santidade, é fortalecer-vos naquilo que me leva à santidade. Que é graça, que é Cristo. Porque se eu me fortalecer na santidade, amanhã eu vou pecar, caramba. E aí, que força é essa? Se a minha força for mensurada nos acertos e nos erros, amanhã eu vou errar. E eu vou me frustrar. E eu vou me afastar de Deus, porque eu não consigo chegar nessa dita perfeição. Tem coisas que eu não consegui vencer ainda. Tem coisas que você não conseguiu vencer ainda. Tem outros que nós venceremos mais tarde. Mas o que me fortalece é a graça de Deus. Ela me faz, ponto a ponto, dia a dia, vencer e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí eu entendo, quando Jesus fala, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro. Mas talvez Pedro... Mas Jesus, eu não perguntei nada, foi você que me perguntou quem tu eras.
Eu só falei que para mim tu és Cristo. Aí na mesma hora Jesus fala, e tu é Pedro, porque tu me conheceste, eu faço também se tornar conhecido. Eu mostro quem é você para você mesmo. Eu mostro que tu és Pedro, eu confio em você. Tu ainda vais pregar, tu vai me negar 3 vezes, sim. Eu vou te chamar de Satanás, sim. Mas tem uma coisa, Pedro, depois que tudo isso passar, tu irás pregar numa pregação linda e 3.000 almas vão se converter. Pedro, tu irás pregar para os judeus e também para os gentios. Pedro, tu serás uma coluna. Você consegue enxergar isso em você, queridos? Se você tentar enxergar pela santidade, pelos erros ou acertos, você não vai conseguir enxergar isso. Mas se você olhar para a graça de Deus, eu vou ser Pedro. Eu vou ser assim, eu vou vencer, eu vou ganhar em nome de Jesus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, versículo 18, vamos lá, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta... Tem um jogo de palavras aqui interessante, né? Porque Pedro é pedra, Petros, né? Petros juntamente com pedra. E sobre esta pedra, que também aponta para Cristo, eu gosto de fazer uma outra analogia, e ela é gramatical. Eu leio assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, que afirmação? Que tu és o Cristo. E sobre esta afirmação, e sobre esta pedra, sobre Cristo na cruz, edificarei a minha igreja. Jesus falando, perdão, que eu estou empolgado, gente. Voltar na igreja presencialmente, estou empolgado. Mas é que é lindo, queridos, quando eu leio isso, é impossível não me ficar empolgado. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmação que eu sou o Cristo, Jesus fala, eu edificarei a minha igreja. Queridos, quem edifica a igreja é Jesus. Sobre o fundamento dele, que ele é o Cristo, que ele é o Messias, que ele foi à cruz, morreu e ressuscitou, que ele nos deu a graça. É sobre a graça que Jesus edifica a igreja dele. Tu és Pedro, e sobre a graça eu edifico a minha igreja, eu construo a minha igreja. Que igreja? É você. Edifício construído por Deus. Quem vai te destruir, querido? Foi Cristo que edificou a igreja, foi Cristo que construiu a igreja, e a igreja sou eu, você, foi Cristo que me construiu, que me levantou. E a minha base é a graça. Sobre esta afirmação, que Cristo é o Messias, é a graça. Você foi construído sobre a graça de Deus. E mais, você foi edificado por Ele. Edificarei a minha igreja. Amém, meus amados? Eu tenho que ter essa consciência no meu coração. Esse é você. Esse sou eu, somos nós. Tu és o Cristo, também eu te digo. Tu és Alexandre, tu és Pedro, tu és João. Mas tem uma coisa, independentemente do nome, você foi construído sobre a graça. E você foi edificado por Cristo, construído por Cristo. Edificarei a minha igreja. Deus tem edificado a sua igreja, amém? Em nada tememos em nome de Jesus. Deus tem edificado a sua igreja. Em nome de Jesus. E o finalzinho do versículo 18 diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra... Queridos, eu sou igreja, você é igreja, nós somos igrejas, edificados numa base chamada graça, construídos por Deus, porque eu edificarei a minha igreja. Jesus edificou a sua igreja, Jesus o levantou, construiu. E quando isso acontece, queridos, quando eu sei quem eu sou em Cristo, as portas do inferno não prevalecem contra a minha vida, contra a sua, contra as nossas vidas. Não vai ser vírus do inferno. Queridos, eu tenho uma consciência bem clara, e eu sei que tudo que acontece em nossas vidas coopera para o nosso bem. Ao mesmo tempo, eu sei, nós sabemos biblicamente, que aquilo que o homem planta, ele colhe. Nós sabemos como esse vírus chegou na humanidade. Eu sei que o homem ultrapassou barreiras ambientais. Eu sei que o homem teve contato com animais selváticos, ou seja, o homem entrou em uma seara que não era permitida, nunca foi. Inclusive, biblicamente, a contaminação opera.
E no meio disso tudo, a igreja, o homem de Deus que se desviou também. Certo é que é um grande juízo de Deus sobre a humanidade. Certo é. Mas ai daqueles que colocam mais problemas diante do juízo de Deus. Ai daqueles que aumentam o juízo de Deus. Ai daqueles que acrescentam algo a mais sobre o juízo de Deus. E eu creio, meu amado, em nome de Jesus, que essa praga está cessando em nome de Jesus. Nós temos que declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a minha vida, contra a sua vida, contra as nossas vidas. Nós fomos edificados sobre a graça e construídos por Deus. Claro que nisso tudo está uma vigilância muito forte. Temos que vigiar muito forte, claro. Mas, queridos, não temerei mal algum, amém? Em nome de Jesus. Que você possa ser forjado cada vez mais sobre esta promessa. Amém? Versículo 19, para encerrar. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos... Queridos, isso Deus deu para a igreja. Deus fala para Pedro aqui, mas se você for lá em Mateus 18, versículo 18 e 19, Deus falando para todos os discípulos. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, estou te dando autoridade para abrir portas, seja em qualquer área da sua vida. Deus está te dando autoridade. Mas essa autoridade está consubstanciada em saber quem é Cristo e quem eu sou em Cristo. Mas vós, o que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo. Pois bem, então digo agora quem tu és. Tu és Pedro. E te digo mais, tu foste construído sobre a minha graça, e eu edifiquei você. Queridos, eu não sei você, eu sei quanto a mim, queridos. Isso me enche de autoridade de fé. Isso me enche de autoridade para... Pode dar a chave, que eu vou abrir. Em nome de Jesus, eu vou abrir a chave da enfermidade, eu vou abrir a chave do desemprego, em nome de... Me dá a chave, em nome de Jesus. Essa autoridade Deus conquistou por mim, por ti, por todos nós. Amém, igreja? Glórias a Deus. Consolidada na graça. Começa a olhar para a graça, queridos. Para de olhar para os erros e para as falhas, porque a graça já te aponta isso. Se a graça não aponta também como você está andando, ela deixou de ser graça. A graça, ela aponta, sim, para Cristo na cruz, meus pecados sendo levados para lá, e ao mesmo tempo me dá um renovo para andar com Deus. Amém ou não amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus te dá chaves, queridos, em nome de Jesus, nesta manhã, perdão. Deus te dá autoridade para abrir portas, Sabe quem Ele é? Se faltar pão, e daí? Ele já multiplicou. Eu sei quem Ele é. Eu não vivo, eu não perdi a lembrança. Eu não estou sem lembranças, porque eu compreendo quem Ele é. Eu sei que Ele é o Cristo. Ele não é João Batista, Ele não é Elias, Ele não é Jeremias, Ele é o Cristo. Aquele que abriu os céus por mim, aquele que foi para uma cruz por mim. É nele que eu confio, é nele que eu espero, é nele que eu aguardo, que nós aguardamos. Nossa base, queridos, está muito sólida. Tu és Pedro, rocha. Queridos, por mais instáveis que possamos parecer diante desse momento tão inconstante, tão excepcional que estamos vivendo, de isolamento, às vezes as nossas estabilidades caem por terra, realmente ficamos instáveis. E Deus fala hoje contigo, tu és Pedro, tu és pedra, tu foste plantado por mim, construído por mim, e a tua base se chama graça. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, que Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quanto mais eu conheço a Jesus, quanto mais eu entendo que Ele é o Cristo, mais eu me conheço. Vamos colocar de pé? Se você entendeu, diga glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Eu tenho certeza que Deus está o enchendo de autoridade. Você é igreja. Você é igreja. Diga, eu sou igreja.
Nós somos igreja. Você não é mais um, você é igreja. Queridos, enche a boca para falar isso. Eu sou igreja. Aqui presencialmente ou em casa. Eu sou igreja. Eu sou igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha casa, contra a minha família. Eu fui edificado sobre a graça de Deus. Jesus, tu és o Cristo, por isso eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou igreja. Feche seus olhos, vamos louvar de todo o nosso coração. Aleluias! O plano para salvar, o pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu meu coração, ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. O plano pra salvar, o pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, O seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre
Feche seus olhos. Aleluia, glória a Deus. Senhor, quanto mais eu te conheço, mais eu me conheço. Senhor, quando eu te conheço, mais eu careço da tua graça. Senhor, quanto mais eu me achego assim a ti, mais, Senhor, eu sei que eu tenho que mudar. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco cada vida aqui no teu altar, nesta manhã. Os que aqui estão, os que estão em seus lares. Senhor, a tua graça nos basta. Senhor, fomos edificados e construídos na base da tua graça. Tu és Pedro, e sobre esta afirmação, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecem contra a minha vida, contra a vida dos meus amados irmãos. Senhor, obrigado, porque o diálogo começou contigo. Quando tu perguntas aos teus discípulos: e eu, o que dizem? Mas vós, o que dizem de mim? Senhor, obrigado, porque nesse diálogo, o maior interessado, Senhor, o maior interessado, o maior necessitado, Senhor, era Pedro. Sou eu, somos nós, porque quando enxergamos, nos enxergamos também. Senhor, obrigado pela tua palavra nesta manhã, que nos renova, que nos restaura, que nos trata, que nos dá autoridade como igreja. Eu sou igreja, edificado pelo Senhor. Autoridade, chaves foram dadas a nós. Senhor, toda porta fechada nesta manhã será aberta em nome de Jesus na vida do meu irmão, da minha irmã. Todo ferrolho, Deus, toda tranca vai ser aberta em nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, que as cadeias vão ser quebradas, que os ferrolhos vão ser quebrados em nome de Jesus. Nós temos a chave, e ela foi conquistada por ti, Jesus, naquela cruz. Eu quero fazer um apelo nesta manhã. Se tem alguém aqui nesta manhã, nesta igreja, que queira entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto. Tem alguém aqui nesta manhã que queira entregar a sua vida a Jesus? Ou aí online, na sua casa, você que está acessando, se você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto. Eu vou fazer só mais de uma vez esse convite. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão bem alto. Deus amado, nós queremos te agradecer. Senhor, nós queremos te louvar, porque tu estás aqui. Deus, obrigado, porque edifício nós somos, sim, construídos por ti. Nossa base se chama graça. Nesta manhã nós, como igreja, nos reunimos novamente, ó Pai, depois de tanto tempo. A tua igreja está presencialmente reunida e também virtualmente unida, de mãos dadas. Somos igreja. Somos igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Senhor, nós ligamos na terra para ser ligado no céu. E nós desligamos, Senhor, toda mazela. Nós desligamos, ó Pai, todas as mortes, tudo que tem sido acometido por esse vírus do inferno. Senhor, nós desligamos em nome de Jesus nesta terra, para ser desligado no céu. E obrigado, Senhor, porque quando eu te conheço, eu me conheço. E eu sou igreja. Nós somos igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, uma linda salva de palmas a Jesus. Glórias a Deus, amém? Podem se acertar. Já estamos quase encerrando o culto. Eu tenho momento ainda de dízimos e ofertas. Queridos, eu vou pregar nesta manhã pela última vez esse texto. E como eu tenho pregado todos os domingos eu tenho pregado sobre ele, todas as quartas, manhã e noite, domingo. É o texto áureo que nós temos pregado por estarmos online. E eu, nessa mudança de estarmos presencialmente também, eu quero fazer esse ofertório também diante do mesmo versículo. Que os irmãos devem saber melhor
melhores do que eu. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar a Deus não é apenas com os nossos lábios, honrar a Deus também é com a nossa vida financeira. Quando eu dizimo e quando eu oferto, eu estou honrando a Deus. Quando eu dizimo e oferto, não estou fazendo favor a ninguém, queridos. Muito pelo contrário. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Deus conta com a nossa fidelidade. Deus quer encontrar em nós homens e mulheres fiéis. Amém? Então que você possa ser encontrado nesta noite assim, fiel a Deus. Que honre ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Que honre o Senhor com os teus bens. Se você nos visita hoje pela primeira vez, se você é de outra igreja, queridos, por favor, amém? Dizime na sua igreja, oferte na sua igreja. Se você não tem entendimento quanto a esse momento, ou você não tem alegria também quanto a esse momento, não dê nada. Espere o dia que Deus trará sobre ti entendimento e alegria. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar para que você possa dizimar e ofertar. Vamos colocar de pé. Olha, tem envelope aí na sua poltrona. Eu já até tinha me esquecido disso tudo, né, queridos? Tem envelope na sua poltrona. Como é bom falar isso, né? Porque antes, virtualmente... Bom, tem envelope aí na sua poltrona. Fique à vontade, amém, para separar o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar. Deus amado, obrigado, Jesus. Obrigado porque somos igreja. E como igreja fomos edificados por Ti. E fomos edificados sobre a Tua graça. Obrigado, Senhor. Porque hoje estamos firmes contigo. Somos Pedro, somos pedra, somos inabaláveis em nome de Jesus. Deus abençoa a vida financeira de cada homem, cada mulher que entrou por essas portas e daqueles que estão também virtualmente, Deus, nos acompanhando agora. Abençoa a vida financeira de cada família. Deus, obrigado. Abre portas, Senhor. Guarda a nossa vida financeira. Nos livra de todo mal e nos dê paz, Senhor. Abençoa esta igreja também. Abençoa as condições financeiras desta igreja também. Abençoa, Deus, essa porta aberta por Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar? Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti e nós também para o Teu louvor. Quero sempre Te exaltar, pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom é estar Te servindo com compromisso contigo. Nada vai me separar do Teu amor, Jesus. Bom é estar Te servindo com compromisso contigo. Nada vai me separar do Teu amor, Jesus. Glórias a Deus, amém? Enquanto nossos diáconos e auxiliares recolhem as ofertas, podem se assentar. Eu quero dar alguns avisos rapidamente. Queridos, olha, hoje à noite não percam às 19h30. 19h30. Vamos acender a luz aqui, por favor, meus amados.
por favor. 19h30, nosso culto, perdão, 19 horas. Onde é que eu estou com a cabeça? 19h30, amém? Queridos, 19 horas, não percam hoje à noite nosso culto de celebração e fé. Queimou a luz, gente? Queimou a luz? Aquelas luzes ali, apagadas. Oh, glória. Haja luz e houve luz. Queridos, então hoje às 19 horas, não percam, venham estar conosco. Culto da mesma forma, presencial e online. Meu querido diácono Renan vai estar conduzindo a ministração da palavra, então não percam, eu tenho certeza que esse amado irmão deve estar acumulado aí de palavras no seu interior, segurando, vai ser um bombardeio abençoado, então não percam, tenho certeza que será uma noite maravilhosa na presença de Deus. Terça-feira continuaremos com a nossa live sobre relacionamentos, então terça passada nós ministramos sobre o homem e o dinheiro, né? Então, como se relacionar com o dinheiro. Então, aprendemos que nós somos senhores do dinheiro, não o dinheiro é senhor de nós. Então, não percam. Terça-feira, mais uma live sobre relacionamentos. Eu ainda não sei qual vai ser a relação, mas teremos live terça-feira, às 20 horas, no Instagram. Quarta-feira, quarta-feira, 19h30, aqui, culto presencial também. E online, assim sempre será. Amém, queridos? Isso, reunião dos jovens sempre aos sábados no Google Meet, ok? Então os jovens, olha, os jovens tiveram uma reunião, uma conversa, né? E no Google Meet também ontem tiveram vários jovens, fiquei muito feliz de ver os nossos jovens integrados, vários. Michele, senti sua falta. Amém? Então, queridos, muito bom vermos nossos jovens se achegando novamente, se agrupando novamente. Isso é muito importante, isso é muito sadio para a igreja. Precisamos estar unidos nesse momento que passamos. Amém, queridos? Mais algum aviso? Amém? Podemos encerrar? Vamos, na verdade, não se encerra, culto não se encerra, né? Culto se interrompe aqui, mas ele tem continuidade. Nossa vida é uma vida de culto a Deus, cultuar é entregar. Vamos colocar de pé? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Mais uma vez, olha, eu me esqueci também de agradecer a meu querido, aquele irmão fraquinho ali lá da sala de som, meu querido André. Quero agradecer o Bruno também, incansável aí. Já explodiu o computador, já explodiu luz aqui, já aconteceu de tudo aqui. Queridos, quero agradecer o Bruno também que nos ajudou aí. Nós compramos um computador novinho e esse computador deu problema, ou seja... Bom, além do computador, queridos, orem por nós, é uma luta, cada culto é um culto abençoado, sempre foi e sempre será. Amém, queridos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, e se eu me esqueci de alguém, me perdoe, mas muito bom. Quero, mais uma vez aqui, louvar a Deus pela vida do Rodriguinho, está aqui no nosso meio, também que teve uma semana muito complicada, né? Mas Deus é contigo, amém? Amém? Amém, flamenguista? Então, Deus é contigo, tá bom? Amamos muito você e a importância dos jovens estarem juntos também nesse momento de perda. Manda um forte abraço para sua mãe, para a Ida, tá bom? Vamos orar, queridos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por esse recomeço. Deus, obrigado porque é muito bom estarmos na tua casa. Deus, obrigado porque estar presencialmente aqui, sem sombra de dúvida, Deus, é inigualável. Deus, obrigado porque... estarmos em comunhão com nossos irmãos, mesmo à distância, Senhor, só em olharmos uns aos outros, já nos renova, já nos traz alegria, já nos traz esperança. Deus, e oro também para meus amados irmãos que aí estão em suas casas, desejosos de estarem aqui também, chegará o tempo em nome de Jesus. E nós oramos pelos amados irmãos, irmãs, em seus lares, famílias. Deus, abençoa cada um. Deus, obrigado pela tua igreja, presencial e virtual. Obrigado, Deus, por tudo, por esse recomeço abençoador. Despede o teu povo, sim, aqueles que aqui estão em segurança, em paz. E da mesma forma, para aqueles que estão em casa, Deus, os dê graça, mantenha-os aí em graça, firmes em seus lares. E que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Dê uma linda salva de palmas a Jesus. Glória a Deus.